Certa manhã, assim como qualquer outra manhã comum, Amamiya Yuhi ficou surpreso ao encontrar um lagarto falante em seu quarto. Ele se apresentou como Noi Crescent, afirmando que estava em uma missão para proteger uma princesa de um feiticeiro maligno que estava tramando a destruição do planeta. Disse que era um cavaleiro enviado para salvar o mundo da aniquilação e que precisava emprestar a força de Amamiya. Para sua surpresa, Amamiya simplesmente o pegou e o lançou pela janela no momento em que terminou de falar. Naquele momento, ele percebeu que sua vizinha Asahina Samidari estava em sua sacada e os dois trocaram cumprimentos educados. Mas quando ele se virou de volta para seu quarto, Crescent já havia conseguido entrar novamente, então o jogou para fora mais uma vez. Mais tarde, enquanto enchendo sua bicicleta para ir à escola, Crescent mais uma vez se agarrou ao seu ombro. Amamiya ficou tão assustado que o sacudiu freneticamente e pedalou em alta velocidade. Justo quando ele pensou que finalmente havia escapado, Crescent se prendeu a ele novamente, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão. No final, Amamiya não teve escolha a não ser deixar Crescent segui-lo para a escola. Lá, Asahina Hisami notou o ferimento em seu rosto e perguntou se ele estava bem. Foi então que ele percebeu que era o único que conseguia ver Crescent. De repente, um grupo de alunas veio correndo em busca de Hisami e Amamiya aproveitou a chance para escapar. Crescent presumiu que o fato de apenas Amamiya poder vê-lo o convenceria a acreditar em tudo que ele dissera naquela manhã, mas Amamiya ainda se recusou a acreditar. Crescent suspirou diante de sua teimosia. Ele então pediu para Amamiya olhar para sua mão. Para seu choque, um anel em forma de meia-lua havia aparecido em sua palma do nada. Esta era a alma do cavaleiro. Mais surpreendente ainda, antes que Crescent pudesse terminar de explicar, Amamiya já havia ativado. Segundo Crescent, o que ele havia criado era chamado de controle de domínio, e tudo dentro de seu alcance poderia ser manipulado por psicocinese. Ao ouvir isso, os olhos de Amamiya brilharam de excitação, enquanto ele brincava alegremente com seu poder recém-descoberto. Justo então, Hisami veio procurá-lo para lembrá-lo de entregar seu relatório, e em seguida virou-se e foi embora. Foi quando Amamiya teve uma ideia travessa. Ele usou o controle de domínio para levantar a saia de Hisami, jogando-a para o ar, e então rapidamente fugiu do cenário de sua maldosa brincadeira. Gradualmente, ele começou a aceitar a presença de Crescent. No entanto, ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de ajudá-lo a resgatar qualquer princesa ou salvar o mundo. Nesse ponto, Crescent mencionou que tinha companheiros. Essas palavras imediatamente despertaram algo profundo dentro dele, acordando as correntes mentais forjadas pelas palavras de seu avô, que há muito estavam enterradas em seu subconsciente. Amamiya se lembrou de cada coisa cruel que seu avô havia dito sobre a humanidade, mas quase instantaneamente ele afastou os pensamentos sombrios, ignorando completamente os avisos de Crescent sobre a Terra estar em perigo e partiu em busca de algo para encher seu estômago roncando. Crescent não teve outra escolha a não ser acompanhá-lo. Do nada, uma estaca afiada invisível apareceu e atravessou seu corpo. Crescent o instou freneticamente a correr, advertindo-o de que um inimigo estava próximo. Embora Amamiya não entendesse o que estava acontecendo, o olhar mortalmente sério no rosto de Crescent foi o suficiente para fazê-lo correr. Enquanto corriam, Crescent explicou que em uma luta, 1 a 1, eles não teriam chance contra essas criaturas. Mesmo entre todos os cavaleiros, apenas 3, Invisible, Pressvolger e Unicorn, eram capazes de enfrentá-los de maneira direta. Ao ouvir isso, Amamiya correu ainda mais rápido, mas, eventualmente, sua resistência se esgotou. Por fim, o inimigo que Crescent havia alertado alcançou-os. Chamava-se Moody Golem. Em um piscar de olhos, o Moody Golem apareceu bem na frente de Amamiya e atacou. Pensando rápido, Amamiya usou o controle de domínio para saltar sobre sua cabeça, mas a criatura era rápida demais e fechou a distância novamente em um instante. Justo quando Amamiya achou que tudo estava perdido para ele, Samidari apareceu, usando um anel igual ao seu, exceto que o dela tinha a forma de uma lua cheia. Ela bloqueou o golpe destinado a ele com um único soco, mandando o Moody Golem voando a dezenas de metros de distância. No momento em que Crescent viu o anel, gritou: "Princesa!" Amamiya mal podia acreditar que sua vizinha era a princesa de quem Crescent falava.
Samadare então se apresentou, e os dois agora estavam formalmente apresentados. Naquela noite, Amamiya começou a treinar para controlar seu domínio, mas o impacto físico que isso causava claramente não era adequado para ele. No entanto, Crescent lhe disse que cada cavaleiro escolhido por um anel teria direito a um desejo de sua escolha como motivação extra. Depois, Amamiya saiu para comer algo, mas o terror de encontrar aquele monstro mais cedo continuava a assombrá-lo. Crescent aconselhou que a maneira de superar o medo era enfrentá-lo, mas Amamiya ainda se recusou categoricamente a se tornar um cavaleiro. No caminho, ele se lembrou de seu encontro com Samidari naquela tarde. Crescent explicou que dentro de Samidari havia um espírito adormecido chamado Ânima, e seu despertar sinalizava que o inimigo já havia começado a se mover. Por isso, eles precisavam encontrar os cavaleiros restantes o mais rápido possível. No caminho de volta, Samir perguntou a Amamiya se eles já haviam se encontrado em algum lugar antes, porque ele parecia muito familiar para ela. Infelizmente, Amamiya não conseguiu lembrar também. Justo então, Hisami veio em alta velocidade em seu carro, batendo diretamente em Amamiya. Aconteceu que ela era a irmã mais velha de Samidare. Hisami avisou-o para ficar longe de sua irmãzinha. Amamiya não se incomodou e se afastou, embora também sentisse uma estranha sensação de familiaridade em relação a Samidare. De volta ao presente, Amamiya entrou em uma loja de macarrão e viu uma foto de Samidare na parede, triunfante em um desafio de comida. Foi quando ele percebeu por que ela parecia tão familiar. No dia seguinte, Samidare procurou Amamiya e o levou até o telhado. Lá, ela apontou para o céu, onde ele podia vislumbrar a silhueta da coisa que destruiria a terra. Os olhos de Amamiya se arregalaram de choque. Um martelo colossal estava descendo lentamente em direção ao planeta. Era chamado de Biscuit Hammer, pairando logo além da atmosfera. Quando ele atingisse, a terra se partiria como um biscoito. Este era o maior golem de lama criado pelo feiticeiro. Para derrotar o feiticeiro, eles precisavam reunir a força de todos os cavaleiros, e Amamiya era um deles. Mas mesmo agora, Amamiya não acreditava ser capaz de algo tão monumental. Então, sem avisar, Samidari subiu na grade e se jogou do parapeito. Amamiya pulou instintivamente atrás dela e a pegou em seus braços. Crescent rapidamente o lembrou de criar um domínio sob seus pés. Os dois aterrissaram em segurança e, através dessa experiência, depositaram confiança um no outro. Mas então Samidari revelou uma expressão sinistra e jurou que destruiria o Biscuit Hammer porque pretendia fazê-lo com suas próprias mãos. Atualmente horrorizado, Amamiya ficou atordoado apenas por um momento antes que seus olhos se enchessem de excitação. Ele prometeu sua lealdade a essa pequena rainha demônio, unido a ela no objetivo de destruir a terra. Amamiya e Yuyuhi saltaram do telhado e pegaram Asahina Samidari, pousando em segurança no chão. Ela confiava que ele a salvaria e queria que Yuyuhi confiasse que não deixaria a terra ser destruída, não por nada além de seus próprios punhos. Ela pediu a Yuyuhi que jurasse lealdade a ela, e ele concordou feliz. Mas lá no fundo, sua mente ainda estava prisioneira das palavras de seu avô. No momento em que acordou, agarrou Noi pela cauda e a lançou porta fora sem um pingo de misericórdia. Yuyuhi deixou a casa e correu até um parque não muito longe, onde ele por acaso esbarrou em Samir. Os dois treinaram juntos para aumentar sua resistência. Após a sessão, Samidari alegremente o convidou para o café da manhã. Uma vez que chegaram à sua casa, Samidari rapidamente se dirigiu à cozinha para preparar a refeição. Yuyuhi saiu à procura do banheiro, mas acidentalmente entrou no quarto de Asahina Hisami enquanto ela estava se trocando. Um grito agudo ecoou pela casa. Quando Samidari correu até lá, Yuyuhi já estava de joelhos, com a cabeça baixa em sinal de desculpas. Quando Hisami soube que ele era o convidado de sua irmã mais nova, ela relutantemente o deixou em paz. Hisami tinha um compromisso, mas já havia terminado de cozinhar o café da manhã antes de sair. Yuyuhi comeu devagar e cuidadosamente, um contraste gritante com Samidari, que devorou sua tigela inteira em um piscar de olhos e já estava alcançando por mais. Noi não precisava comer nada, pois absorvia energia diretamente dos cavaleiros. Através de seus anéis foi então que Yuyuhi finalmente entendeu por que vinha se sentindo tão faminto ultimamente. Isso levou a uma discussão acalorada entre Yuyuhi e Noi. Samidari achou toda a cena divertida e desatou a rir. Yuyuhi também sentiu um calor dentro de si, pois fazia tempo que não desfrutava de uma refeição em família como aquela. Naquela noite, depois de voltar para casa, Yuyuhi se forçou a treinar ainda mais duro com Noi. Embora os resultados fossem ligeiramente melhores do que antes,
Ele ainda não estava satisfeito com sua força atual. Não conseguia derrubar um único golem de Mood. O melhor que podia fazer naquele momento era correr, e uma vez que sua resistência se esgotasse, ele ainda seria derrotado. Noi silenciou por um momento. Então perguntou sobre o desejo de Yuyuhi. Ele abriu sua porta e saiu para a varanda, olhando para o céu. O que desejava já havia sido concedido: a destruição do planeta. A única coisa que restava era algo que ele queria descartar: a influência que seu avô ainda tinha sobre ele. Samidari era a garota que destruiria o próprio mundo que seu avô sempre amaldiçoara. Então ele resolveu lutar em prol da ambição dela. Justo naquele momento, a voz de Samidari chamou da casa ao lado. A razão pela qual Samidari queria destruir a Terra era amor. A vida de um planeta e a de um ser humano eram incomparavelmente diferentes. Se ela morresse enquanto a Terra continuasse a existir, nunca poderia realmente chamá-la de sua. Então, decidiu despedaçá-la com seus punhos. Assim, a Terra sempre lhe pertenceria. Os dois ficaram em silêncio, olhando juntos para o belo céu noturno. De repente, Samidari pulou para o seu lado e o puxou para cima do telhado. Ela acreditava que Yuyuhi poderia voar ainda mais alto, e quando esse dia chegasse, ele deveria levá-la com ele. Juntos voariam para o lugar que ela sempre sonhou. Na manhã seguinte, durante sua corrida, Yuyuhi parou em uma ponte sobre o rio e encarou as águas, absorto em pensamentos. Se ele conseguisse voar sobre um rio tão largo, isso abriria novas possibilidades táticas. Ele poderia deixar os golems de Mood encalhados na outra margem. O desafio era descobrir como fazer o salto, já que a distância entre as duas margens era considerável. No momento em que se virou, viu um golem de Mood parado do outro lado da ponte. Tudo o que Yuyuhi pôde fazer foi correr. Apesar da proximidade, Noi não tinha sentido nada porque não havia intenção de matar na área. O golem o perseguia incansavelmente. Yuyuhi tentou levá-lo para um local onde Samidari pudesse lutar mais facilmente, mas fazer isso significava arriscar sua própria vida, pois o golem de Mood era esmagadoramente poderoso. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer era continuar correndo. Cada um dos dedos do golem era uma lâmina afiada como uma navalha, enchendo Yuyuhi de terror. Justo então, Samidari apareceu na margem oposta do rio. Ela ergueu um carro inteiro e o lançou contra o golem, mas isso era apenas uma distração. No instante seguinte, Samidari voou sobre o rio e deu um chute devastador que despedaçou o golem. Ela estendeu a mão e o ajudou a se levantar. Felizmente, ele não estava ferido. A atitude dela mudou rapidamente enquanto ela encorajava Yuyuhi a treinar mais duro. Após o treino, ele voltou para casa, apenas para ser repreendido pela mãe por ser tão fraco e incomodar os outros. Todas as manhãs, ele não prestava atenção em suas palavras. Em vez disso, sua mente vagava para seu treinamento com Samidari, lembrando como até mesmo um único soco dela o havia lançado longe. Isso apenas fortaleceu sua determinação de treinar mais. O som do telefone tocando interrompeu seus pensamentos. Sua avó estava ligando para dizer que a saúde de seu avô havia piorado e ele havia sido internado. Ela esperava que ele voltasse para casa durante as férias, mas ele recusou, alegando que tinha um trabalho de meio período. Samidari não disse mais nada e focou em seu café da manhã. Yuyuhi sentou-se na margem gramada do rio, perdido em pensamentos. Ele sempre acreditou que faltava a ele a habilidade de lutar, mas recordar as palavras de Samidari reacendeu sua motivação. Ele queria se desafiar a atravessar aquele rio. Invocando toda a coragem que tinha, ele criou plataformas de apoio no ar e saltou, mas ainda não conseguia controlar seu poder bem o suficiente, e na metade do caminho, mergulhou na água. As correntes invisíveis pareciam arrastá-lo para baixo mais uma vez. Naquela noite, ele contraiu uma febre alta, e Nui se conectou a ele, murchando junto com ele. Em seu delírio febril, viu as correntes de seu avô puxando-o para debaixo da corrente congelante. No dia seguinte, quando voltou a si, Samidari estava sentada ao seu lado. Ele se sentiu culpado por não ter conseguido ajudá-la. Prometeu treinar mais e implorou para que ela não o abandonasse. Samidari colocou delicadamente a mão em sua testa e prometeu que nunca o deixaria. Ela entendia que em tempos difíceis, as pessoas tendem a se tornar vulneráveis. Ela lhe disse que também havia sido muito frágil um dia. Ela o incentivou a voltar para casa e visitar seu avô, pois com certeza o velho estava lutando também. Yuyuhi contou a ela sobre sua infância. Houve um tempo em que ele fez um amigo e o convidou para sua casa, algo que deveria ter sido perfeitamente normal. Mas seu avô o prendeu com correntes e o trancou em um galpão. Ele lutou, mas era inútil. Os ensinamentos de seu avô se tornaram uma sombra sobre sua psique. Nunca ame ninguém e
e nunca deixe ninguém amá-lo. A porta se fechou com um slam, prendendo-o sozinho naquela sala escura por 3 dias e 3 noites. Ele disse que aquelas correntes o aterrorizavam e queria que Samidari usasse as correntes de seu comando para ajudá-lo a superá-las. Samidari recusou firmemente dar-lhe qualquer ordem. Ela só faria pedidos como amiga, mas prometeu que destruiria tudo o que ele quisesse que desaparecesse. Cada coisa que havia machucado Yu Yu-hi, Samidari a despedaçaria. Ela o incentivou, dizendo para não ter medo porque ela estaria sempre ao seu lado. Suas palavras renovaram sua vida, e ele concordou em voltar para casa. Do lado de fora, a campainha tocou. Hisama havia chegado trazendo compras para preparar um café da manhã nutritivo para Yu Yu-hi. Depois de se recuperar, Yu Yu-hi foi sozinho até a margem do rio. Desta vez, sentiu que conseguiria atravessar. Ele se lançou no ar e fez um backflip, dizendo a si mesmo que um dia seria capaz de pular sobre tudo. Samidari estava sentada no telhado, segurando uma caixa de doces, saboreando um por um. Ela olhou para o céu e pensou em Yu Yu-hi, que agora deveria estar em casa. Yu Yu-hi e Noi estavam sentados no trem, voltando para sua cidade natal. Noi lembrou-lhe que o desejo concedido como recompensa pelo pacto do cavaleiro, que ele ainda não havia utilizado, poderia curar a doença de seu avô. Mas Yu Yu-hi recusou, dizendo que poderia simplesmente desejar a morte do velho. Noi queria saber o que havia acontecido entre Yu Yu-hi e seu avô, mas ele apenas fez um breve relato. Yu Yu-hi havia sido criado por seu avô, que repetia os mesmos avisos 3 vezes todos os dias. Nunca faça inimigos, ou você será esfaqueado. Nunca faça aliados, ou você será atacado pelas costas. Mesmo entre os dois, a humanidade não era mais do que lixo. Essas palavras foram marteladas em sua cabeça por 10 anos seguidos. Naquela noite, Yu Yu-hi se deitou no chão nu da sala de estar para descansar. Depois que ele saiu para a faculdade, seu tio Koichi, preocupado com o velho vivendo sozinho, havia mudado toda a família para cá para ficar com ele. Após o jantar, Yu Yu-hi foi até o altar da família onde estava a tabuleta memorial de seu pai. Ambos os pais de Yu Yu-hi haviam partido. Seu pai era um inspetor de polícia, assassinado por um colega cujo tráfico de armas ele havia presenciado. Sua mãe, ao saber do que acontecera, sofreu um colapso mental completo e desapareceu. Desde aquele dia, seu avô perdeu toda a fé na humanidade e estava determinado a não deixar Yu Yu-hi terminar como seu pai. Ele ensinou o garoto a nunca formar conexões com ninguém. Se ele desobedecesse, seu avô o amarraria com correntes e o trancaria em um quarto selado. Yu Yu-hi riu enquanto contava suas desgraças a Noi, como se não fossem nada mais do que uma piada. Mas tudo o que Noi pôde ver em seu rosto foi uma criança chorando. Yu Yu-hi forçou uma expressão calma enquanto falava sobre o passado. Ele odiava este mundo por torná-lo tão miserável. Foi por isso que faria qualquer coisa para ajudar Samidari a destruí-lo. No dia seguinte, Koichi levou Yu Yu-hi ao hospital para visitar seu avô. Yu Yu-hi ficou parado olhando para o velho, incapaz de encontrar palavras. Seu avô se levantou da cama e caminhou em sua direção. Yu Yu-hi, instintivamente, deu um passo para trás, com os punhos cerrados. Mas as correntes invisíveis pareciam prender suas pernas, recusando-se a deixá-lo escapar. Seu avô se aproximou e o tranquilizou, dizendo que não havia necessidade de ter medo, que não faria nada contra ele. Depois que Yu Yu-hi se foi, o velho começou a viver com a família de Koichi. O sorriso que havia desaparecido após a morte dos pais de Yu Yu-hi finalmente havia retornado ao seu rosto. Ele se ajoelhou, pressionando a testa no chão, e falou palavras de arrependimento e desculpa para Yu Yu-hi. Embora soubesse muito bem que o menino nunca o perdoaria, Yu Yu-hi socou a parede e perdeu a compostura, gritando à beira dos pulmões. Claro, ele nunca o perdoaria. Um único pedido de desculpas jamais poderia apagar o sofrimento que ele havia suportado. Com isso, Yu Yu-hi fugiu da sala em pânico. Perder seus pais já havia sido agonizante o suficiente, e além disso, ele tinha que suportar o peso total do amargor de seu avô em relação ao mundo. Tudo o que ele queria era um lugar para se esconder e chorar. Alguém em quem se apoiar e chorar. E talvez assim as coisas ficassem um pouco melhores. Foi nesse momento que um golem de lama apareceu e avançou em sua direção. Yu Yu-hi não teve tempo para pensar e só pôde correr com tudo o que tinha. Noah observou que esse golem de lama parecia ter dificuldade para se mover, então a decisão de Yu Yu-hi de fugir para as montanhas foi a escolha certa. Ele estava correndo sem parar há 1 hora e começava a sentir a exaustão,
mas a resistência do golem de lama era ilimitada. Mesmo que ele conseguisse levá-lo em círculos pelas montanhas, isso seria apenas um beco sem saída. A diferença de força era simplesmente grande demais. O golem de lama rapidamente o alcançou e o fez cair em um riacho próximo. Ele arrastou seu corpo ferido até a margem e desabou contra o tronco de uma árvore, completamente exausto. Sua visão lentamente começou a escurecer. Em seu sonho, ele viu Samir novamente. Mesmo que fosse apenas um sonho, vê-la uma última vez o deixou feliz. Ela pulou de uma rocha, pegou-o pelo colarinho e declarou que se ele sobrevivesse e voltasse, ela o beijaria. Ele virou o rosto e murmurou que a versão dela no mundo real era muito mais fofa do que a que estava diante dele agora. Furiosa, ela o chutou de volta à realidade. Yu Yuhi acordou sobressaltado de seu estado inconsciente. Noah disse que ele só havia perdido a consciência por 1 ou 2 minutos, mas pareceu que uma eternidade havia se passado. Ele se levantou e enfrentou bravamente o golem de lama do outro lado do riacho. Desta vez ele estava confiante de que poderia vencer. Ele pegou uma pedra, envolveu-a com controle de domínio, então avançou e a cravou no corpo do golem. Mas mesmo um golpe tão poderoso apenas deixou um arranhão. Noah se desculpou por ter o arrastado para essa batalha. Yu Yuhi selou sua determinação. Ele não morreria ali. Ele parou na beira de um penhasco e pulou sem hesitar. Ele dividiu seu controle de domínio em múltiplas pequenas explosões para desacelerar sua descida e pousar em segurança. O golem de lama pulou atrás dele, o que era exatamente o que ele esperava. Ele usou o controle de domínio para pegar uma de suas pernas, desequilibrando-o e fazendo-o colidir de cabeça com o chão, onde se despedaçou. Desta vez, ele havia vencido. Justo então, recebeu uma ligação de Koichi, dizendo-lhe urgentemente para ir ao hospital porque a condição de seu avô era crítica. Ele correu para o quarto do velho. Koichi jogou os braços em volta dele e explodiu em lágrimas. A condição de seu avô teve uma reviravolta terrível, e ele estava sendo levado para a sala de emergência. Uma chuva forte começou a cair. Yu Yuhi ficou em meio à tempestade, perdido em pensamentos. Ele ainda não conseguia se perdoar após apenas alguns meses vivendo com Koichi. Os 10 anos que passou com Yu Yuhi haviam sido apagados. Ele se perguntava o que diabos ele era para merecer ser tratado daquela forma. Noah explicou que, embora as coisas que seu avô havia martelado em sua cabeça fossem distorcidas, elas ainda eram uma forma de amor. Yu Yuhi se lembrou das memórias de quando seus pais ainda estavam vivos, uma época em que também costumava ter uma família feliz. Em pé na chuva, lágrimas escorriam de seus olhos. Ele decidiu usar seu desejo para salvar seu avô. Noah rapidamente o ajudou a realizar seu desejo e completar o pacto dos cavaleiros. Dentro do hospital, seu avô teve uma recuperação milagrosa. Yu Yuhi adormeceu mais uma vez naquele sonho estranho. Ele disse a Samidari que havia voltado são e salvo. Ela se aproximou dele, pronta para lhe dar a recompensa que havia prometido, mas lá fora, a aurora já havia rompido, e ele acordou, encerrando um sonho que o deixou sem palavras. Naquela manhã, ele foi correr com Samidari como de costume. Eles continuaram treinando juntos. A partir daquele dia, ele soube que poderia enfrentar o golem de Mudge. Queria se tornar útil para Samidari, ser sua mão direita. Justo quando os dois estavam prestes a voltar para casa, alguém bloqueou seu caminho. Shinano Renjitsu se lançou ao ar e aterrissou com uma pirueta impecável. Ele se aproximou e entregou seu cartão de visita. Ludo Shuberi também se aproximou lentamente. Foi então que Yu Yuhi percebeu que Hanjetsu também era um cavaleiro. Embora Hanjetsu tivesse notado os dois há muito tempo, ele estava agonizando sobre como fazer uma entrada legal, razão pela qual havia esperado até agora. Após as apresentações e as amenidades, Hanjetsu e Ludo se despediram e partiram. Yu Yuhi sentou-se em um banco no pátio da escola, conversando com Noi. Ludo provavelmente era alguém que Noi conhecia, mas por algum motivo, suas memórias de antes de conhecer Yu Yuhi estavam vagas. Noi apenas sabia o básico sobre esta batalha: proteger a princesa do feiticeiro e salvar o mundo do Biscuit Hammer. Os dois objetivos não pareciam ter nenhuma conexão. Yu Yuhi pedalou para casa depois da escola. Sua mente continuava divagando sobre Hanjetsu. Quando avistou Samidari esperando por ele à frente, ele desceu da bicicleta e caminhou ao lado dela, conversando enquanto iam. De repente, Hanjetsu surgiu por trás e deu um tapinha em Samidari na parte de trás, fazendo seu rosto ficar tão vermelho quanto um tomate. Ele até olhou para trás com um sorriso satisfeito. Ela saiu em sua direção furiosa, mas ele desviou com facilidade. Ao ver Yu Yuhi, sua surpresa, Ludo se aproximou para explicar que Hanjetsu era um mestre em artes marciais tradicionais.
Nenhuma. Força sobrenatural ou velocidade divina poderia igualar-se a ele. Samidari atacou repetidamente, mas não conseguiu desferir um único golpe em Hanjetsu, que brincava com ela como uma criança. Noi queria que Yuyuhi intervenisse, mas não havia simplesmente nenhuma oportunidade para isso. Sua única opção era agarrar o cachorro e usar como refém, ameaçando Hanjetsu para não se mover. Ao ouvir o grito, Hanjetsu perdeu o foco e olhou para trás. Samidari aproveitou a abertura e golpeou. Embora ele tenha conseguido bloquear, a força ainda o lançou para longe. Samidari se sentiu mal por ter batido com tanta força. Com esse encontro, Rengetsu percebeu que essa suposta princesa mais forte dependia apenas da força bruta. Ele e Ludo desdenharam disso como sendo uma força vazia e crua e se afastaram, deixando Samidari e Yuyuhi encarando-os com frustração. No sonho de Yuyuhi naquela noite, Samidari desatou a rir, dizendo que achava Hanjetsu bastante engraçado. Em seguida, ela se aproximou sem hesitar e beijou Yuyuhi, como havia prometido, deixando-o paralisado. Yuyuhi acordou sobressaltado com um grito. Noi notou que antes de dormir, ele estava emburrado, mas agora parecia muito mais energizado. Depois daquela experiência, Yuyuhi estava mais determinado do que nunca a se tornar mais forte. Ele estava correndo pela manhã quando avistou Samidari à frente e foi cumprimentá-la. Samidari, lembrando do beijo do sonho da noite anterior, corou de embaraço e olhou para o lado, incapaz de encontrar os olhos dele. Ela achou que foi apenas um sonho bizarro, totalmente alheia ao fato de que havia sido um maravilhoso para Yuyuhi. Quando correram até o parque, Hanjetsu já estava deitado em um banco esperando por eles. Samidari encontrou um pedaço de madeira em um arbusto próximo, determinada a se vingar pelo dia anterior. Hanjetsu deu um longo bocejo, e então o treino começou. Samidari o atacou repetidamente, mas nenhum de seus golpes acertou. Hanjetsu até a pegou pela camisa e a atirou ao chão. Mesmo assim, ela persistiu com todas as suas forças e nunca desistiu. Yuyuhi perguntou a Ludo se ele já conhecia Noi antes, mas Ludo não respondeu e mandou que ele perguntasse diretamente a Noi. Infelizmente, Noi não conseguia se lembrar de nada. Ludo e Yuyuhi começaram a discutir, e após uma pequena briga, os dois entraram em uma luta completa. Eventualmente, Yuyuhi, Samidari e Ludo estavam todos estirados na grama, ofegantes. Hanjetsu, perfeitamente composto, caminhou até eles e pediu para pegar alguns mangás emprestados de Samidari. Foi então que Samidari percebeu que seu bastão havia sido furtado em algum momento. Hanjutsu o lançou para o alto. Ludo, movido por seu instinto canino, saltou e o pegou. No momento em que caiu, percebeu timidamente que todos estavam olhando. E Jetsu pegou Ludo no colo e fez carinho em sua barriga sem parar, elogiando-o e chamando-o de Noko. Os três seguiram juntos para casa. Samidari e Hanjutsu conversaram sem parar sobre uma série de mangás que estava sendo exibida na televisão. Yuyuhi não sabia nada sobre o assunto e ficou para trás. Quando se aproximaram da porta da frente, Hisama saiu ao mesmo tempo. No instante em que Hanjutsu a avistou, a flecha de Cupido o atingiu em cheio. Hisama trocou uma saudação rápida, entrou em seu carro e se afastou, deixando Hanjutsu ali, completamente atordoado. Mesmo depois de entrarem, sua alma parecia estar pendurada de cabeça para baixo em um galho, consumida por pensamentos de Hisama. Como ninguém havia avisado ela antes, não havia café da manhã preparado para Hanjutsu naquela manhã, mas ele não se importou, porque seu coração já estava cheio. Antes de sair, Hanjutsu pegou uma montanha de mangás de Shaojou emprestados de Samidari. Assim que ele se foi, Yuyuhi se ajoelhou diante de Samidari, implorando para que ela não deixasse Hanjutsu descobrir seu plano de destruir a Terra. Mas para Samidari, não importava quem era aliado ou inimigo. É claro que ela também não poderia deixar que o Bisky Hammer destruísse a Terra, porque essa honra pertencia apenas aos seus punhos. Ela até declarou alegremente que Yuyuhi era o único aliado que ela precisava. Essas palavras fizeram Yuyuhi flutuar em uma nuvem de felicidade até em casa. No momento em que abriu os olhos na manhã seguinte, um golema de lama estava bem à sua frente. Ele atravessou a rua rapidamente, esperando que a criatura o seguisse e fosse atropelada, mas ela parou do outro lado da estrada. Ele colocou toda a sua energia em correr, mas o golem estava se aproximando rapidamente. Ele balançou o braço para atingi-lo. Por sorte, ele desviou a tempo e escapou ileso. Mas sabia que, se continuasse desviando, eventualmente perderia terreno. Naquele momento crítico, Hanjutsu chegou a tempo. Ele desviou facilmente do ataque do golem, fazendo com que ele colidisse de cara com o chão. Usou seu controle de domínio na forma de uma alabarda e a cravou na criatura. Embora tenha ferido o golem,
não foi o suficiente para derrubá-lo. Ele não conseguiu acertá-lo de uma só vez, mas tudo o que precisava era atingir todos os pontos do corpo do golem. Seus ataques foram rápidos, precisos e decisivos. Entre todos os cavaleiros, excluindo os 3 cavaleiros de bestas míticas, o Cavaleiro Cão possuía o controle de domínio mais poderoso, força extraordinária, velocidade divina e artes marciais inigualáveis. Seu controle de domínio em forma de lança poderia causar dano real a golems de lama, e essas 2 qualidades poderiam muito bem minar a ambição de Samidari. Hanjutsu olhou para o corpo do golem se dissolvendo no chão e sorriu de empolgação. Yu Yuhi o avaliou como um homem perigoso. Hanjutsu olhou para ele e comentou que a intenção de matar em seus olhos tinha ainda mais potencial do que a de Samidari. Ele até se ofereceu para treinar Yu Yuhi a qualquer momento. Yu Yuhi apenas assistiu em silêncio, enquanto a figura de Hanazato desaparecia à distância. No dia seguinte, como sempre, eles começaram sua sessão de treino no parque. O resultado foi o mesmo. Samidari acabou sendo jogada na grama. Após a sessão, Hanjutsu se sentou ao lado de Samidari e nervosamente perguntou sobre tudo o que havia para saber sobre Hisama. Depois que ela respondeu, ele até tomou notas cuidadosas. Samidari foi tão longe a ponto de trocar a informação mais valiosa que Hisama era solteira, em troca de um cupom de jantar francês grátis. Hanjutsu ainda queria que Yu Yuhi começasse a treinar assim que possível, pois era uma questão de vida ou morte. Mais tarde, naquele dia, na cafeteria, Hanjutsu fingiu encontrar Hisama por acaso e lhe deu seu cartão de visita, dizendo para ela entrar em contato caso precisasse de qualquer trabalho feito. Os 2 conversaram alegremente. Hanjutsu até trouxe uma cheesecake de edição limitada como presente para ela. Hisama comeu o bolo e então se virou para Yu Yuhi, dizendo que ele deveria se tornar uma pessoa brilhante e cheia de vida. Assim como Hanjitsu também tinha um irmão mais novo chamado Mikazuki, que era um ano mais velho que Yu Yuhi. No entanto, Hisami não o via há meio ano. Como sua orientadora acadêmica, ela não podia simplesmente ignorar um de seus alunos e pediu a Yu Yuhi para verificar como ele estava. No momento em que Hanjitsu ouviu que Hisami queria informações sobre seu irmão, ele saiu correndo como uma rajada de vento, ansioso para falar com ela diretamente. Graças a isso, Yu Yuhi notou uma fraqueza tática. Se ele usasse Hisami como escudo, poderia derrubar Hanjitsu. Noi agitou sua cauda pelo rosto de Yu Yuhi, dizendo-lhe para voltar à realidade. Noi explicou que se ele recorresse ao assassinato para ganho pessoal, não seria diferente do assassino que matou seu pai policial. Furioso, Yu Yuhi empurrou Noi de seu ombro. O objetivo de Yu Yuhi sempre foi único: ajudar Samidari a destruir a Terra. Noi insistiu, afirmando que naquele momento ele nem mesmo tinha força para se proteger. Ele era apenas um garotinho que dependia dos outros, e ainda assim desejava que este mundo fosse destruído. Quebrar seus brinquedos quando as coisas não saem como planejado só o tornava uma criança rebelde. Yu Yuhi não rebateu porque compreendia cada palavra perfeitamente, mas estava decidido a seguir o caminho que escolheu. Naquele dia, quando Yu Yuhi voltou para casa, encontrou Hanjitsu e Ludo de alguma forma dentro de seu apartamento. Ele confrontou Hanjitsu em voz alta. Ludo ameaçou calmamente que se ele continuasse agressivo, marcaria seu território em toda a casa. Isso fez com que Yu Yuhi se rendesse imediatamente. Hanjitsu puxou um disco de anime e queria assisti-lo junto. Enquanto Hanjitsu parecia empolgado, Yu Yuhi não fazia ideia do que estava vendo. Hanjitsu lhe disse que era o anime que Samidari estava assistindo no momento, e se Yu Yuhi também assistisse, poderia falar com ela sobre algo que ela amava. Yu Yuhi respondeu com total indiferença. Hanjitsu perguntou casualmente se ele já havia nomeado seu controle de domínio, lembrando-o de que um nome daria presença e poder a ele. Noi e Yu Yuhi então se perguntaram se a discussão que tiveram na escola mais cedo realmente havia doído, e ambos admitiram que sim. Depois disso, a sala ficou em silêncio. Todos se acomodaram e assistiram ao anime juntos. Na manhã seguinte, a mesa do café da manhã ganhou mais uma pessoa. Ver Hanjitsu comer com tanto prazer deixou Hisami feliz. Ele nunca parou de elogiar a comida dela. O pai de Samidari também voltou para casa após uma longa ausência. Depois da escola naquele dia, Hanjitsu convidou Yu Yuhi para ir beber com Hisami. Embora fosse a primeira vez que Yu Yuhi bebia, ele achou que não era nada mal. Eles pediram uma variedade de bebidas para agradar a todos, e o pai de Hisami os observava silenciosamente à distância. Depois de algumas bebidas, Hisami começou a falar sobre sua família. Samidari havia sido doente quando criança. Sua mãe, uma médica, decidiu ir à França para pesquisar a doença, e Hisami a acompanhou.
seu pai e Samidare ficaram no Japão. 3 anos atrás, Hisami recebeu notícias de que Samidare havia se recuperado repentinamente e retornou ao Japão sozinha para ver com seus próprios olhos. Nesse ponto, ela apertou seu copo com força e bateu com raiva na mesa. Assim que voltou, seu pai entregou Samidare a ela e desapareceu sem deixar rastros. Ele estava sempre em algum lugar escrevendo romances, voltando para casa apenas algumas vezes por ano. Hisami pediu mais bebidas e continuou. Ela tinha ouvido que os livros dele vendiam bem, mas nunca tinha lido um único. Samidare e sua mãe achavam que era bom deixar seu pai desfrutar de sua liberdade, mas Hisami o via como irresponsável. Yuyuhi pediu outra rodada também, e os 3 beberam juntos animadamente. Quando chegou a hora de ir embora, nem Hisami nem Hanjitsu conseguiam ficar de pé. Até Yuyuhi se sentia instável, então chamou Samidare para ajudar. Mesmo sendo carregada nas costas de Samidare, Hisami continuou resmungando sobre seu pai. Cada palavra que ela dizia era como uma faca em seu coração, enquanto ele observava das sombras. Juntos, eles conversaram longamente sobre o que significava crescer. Hisami se perguntava, que tipo de adultos Yuyuhi e Samidare se tornariam? Os 2 caíram em silêncio, pensando sobre essa mesma pergunta. No sonho de Hanazato, ele se encontrou. Reviver o dia em que seu amado filhote foi atropelado por um carro e morto, ele gritou em angústia quando acordou. Lágrimas ainda pairavam em seus olhos. Ele as esfregou e procurou por Ludo, relaxando apenas quando o viu dormindo pacificamente à beira da janela. Samidare pulou pela janela para o quarto de Yuyuhi para acordá-lo. Depois de conversarem por um tempo, Yuyuhi percebeu que o pai de Samidare era, na verdade, o autor que mais admirava. Ele tinha até colecionado todos os volumes que o homem havia escrito. Então ele recebeu uma ligação inesperada de Hisami, ordenando que ele levasse Samidare para passar o dia e não voltasse para casa antes da noite. Então os 2 saíram para almoçar juntos. Yuyuhi passou toda a saída nas nuvens, radiante por estar em um encontro com Samidare. No momento em que Samidare se afastou, seu pai apareceu atrás de Yuyuhi e iniciou uma conversa para avaliar seu caráter. Uma vez satisfeito, ele confiou a Yuyuhi o cuidado de Samidare e partiu. Antes de ir, ele também convidou Yuyuhi para a festa de aniversário de Samidare naquela noite. Aquela tarde, eles foram ver um filme, jogaram nas máquinas de pegar bichos de pelúcia e comeram sorvete no parque, aproveitando ao máximo a vida. No momento em que chegaram em casa, todos surpreenderam Samidare com votos de aniversário. A festa foi calorosa e cheia de risadas. Depois, Yuyuhi e Samidare subiram ao telhado para olhar as estrelas. Samidare contou a ele a razão por trás de sua recuperação repentina. O espírito Ânima a tinha mantido viva. Assim que a batalha terminasse e Ânima desaparecesse, ela retornaria ao seu estado doentio e efêmero. Era por isso que, antes de Ânima desaparecer, ela queria que a terra fosse enterrada junto com ela. Yuyuhi disse que teria a honra de morrer com ela. Após a festa de aniversário, o pai de Samidare partiu mais uma vez em sua jornada errante. Ele também deu a Hanjetsu 2 ingressos para um filme que Hisami queria muito ver naquela noite. Enquanto Yuyuhi treinava, Hanjetsu se aproximou e o convidou para beber e assistir animes juntos. Eles conversaram sobre a importância de nomear o próprio domínio. Neste ponto, a força de Hanjetsu era só superada pelos 3 míticos cavaleiros bestiais, mas Hanjetsu, na verdade, desejava ter a habilidade de fugir porque não era um herói todo-poderoso, e havia muitas coisas que ele simplesmente não conseguia fazer. Ele se lembrou dos ensinamentos de seu pai. Desde pequeno, Hanjetsu treinou todos os dias para se tornar um aliado da justiça, mas percebeu que os seres humanos têm limites. O máximo que podia fazer era se esforçar ao máximo em tudo que estava ao seu alcance. Essa era a maneira de viver de Hanjetsu. No dia seguinte na escola, Yuyuhi ainda estava refletindo sobre o que Hanjetsu havia dito. Ele procurou Hanjetsu e pediu ajuda para se fortalecer. Ele também queria saber a verdadeira razão pela qual Hanjetsu havia desistido de ser um aliado da justiça. Acontece que quando Hanjetsu era criança, sua família tinha um cachorro chamado Noko. Durante uma caminhada um dia, Noko correu para a rua para salvar uma criança e foi atropelado e morto por um carro. Hanjetsu ficou consumido pelo arrependimento, acreditando que se não tivesse hesitado, as coisas teriam terminado de forma diferente. Ele tinha a vaga impressão de que Yuyuhi e Samidare estavam tramando algo que poderia torná-los inimigos, mas não perguntou. Hanjetsu queria saber a verdade apenas depois de derrotá-los. Então,
Queria que Yu Yuhi se tornasse mais forte e se tornasse o herói de Samidari. Ludo prometeu que, se ele tivesse sucesso, contaria tudo sobre a batalha anterior. A intenção assassina de um golem de Moody emanava da floresta, mas, ao contrário de antes, ele não os perseguia. Estava esperando que eles se aproximassem. Nenhum deles hesitou em avançar em direção ao perigo. Em casa, Hizami não sabia de nada disso e estava apenas ansiosa para assistir ao filme com Hangetsu. Yu Yuhi avistou o golem de Moody agarrado a um tronco de árvore e Hangetsu segurou seu braço e o jogou no chão. Samir correu e desferiu um chute, mas o golem bloqueou o golpe e voou para trás antes de fugir. Eles circularam a área procurando, mas não encontraram nenhum rastro dele, então decidiram se separar. Os golems de Moody nunca haviam mirado em Samidari, então certamente iriam atrás de Yu Yuhi e Hangetsu. Embora odiasse admitir, Yu Yuhi sabia que não poderia derrotar um golem de Moody. Ele também não queria que Hangetsu morresse o protegendo em vão. Hangetsu o encorajou, dizendo que reconhecer a própria impotência era em si uma forma de se tornar mais forte. Hangetsu contou a Yu Yuhi sobre seu sonho. Ele acreditava que Yu Yuhi certamente se tornaria forte. Prometeu que a partir de amanhã, o verdadeiro treinamento começaria de maneira séria. O golem de lama ainda não havia aparecido, e Hangetsu queria voltar para casa cedo para seu encontro com sua Sona. Nesse exato momento, um golem de lama caiu de cima. Ele se movia com uma velocidade incrível. Hangetsu procurava uma oportunidade para atacar. Yu Yuhi, assustado, recuou e tropeçou em uma pedra, caindo para trás. O golem de lama aproveitou a oportunidade e lançou-se sobre ele. Vendo Yu Yuhi em perigo, Hangetsu se lembrou de seu cachorro pequeno e, sem hesitar, se lançou para frente e empurrou Yu Yuhi para longe do perigo. Ele rapidamente cravou sua halberd no golem de lama, ferindo-o, mas ele mesmo também foi atingido. Sangue escorria de todo o seu rosto. Ludo se aproximou de seu lado e cumpriu seu último desejo. Ludo disse a Yu Yuhi que, a partir daquele momento, ele carregaria a vontade de Hangetsu, então desapareceu. Yu Yuhi assistiu Hangetsu morrer bem diante de seus olhos, seu corpo inteiro tremendo descontroladamente. Felizmente, Samidari chegou bem a tempo de lidar com o golem de lama. Seu soco desencadeou um deslizamento de terra tão massivo que as notícias reportaram e as autoridades atribuíram a morte de Hangetsu a esse desastre natural. Como em qualquer outro dia, Amamiya foi para a escola como de costume, mas seu coração estava pesado de dor e tristeza. Desde aquele dia, ele não ouviu Samidari mencionar o nome de Hangetsu nenhuma vez. Então, do nada, Hizami apareceu e colocou uma mão no ombro de Amamiya, fazendo-o relembrar o momento em que Hangetsu o empurrou para fora do caminho. Ambos estavam completamente de coração partido pela morte de Hangetsu. Hizami confessou que realmente havia se apaixonado por aquele homem, mas era tudo muito tarde. Ela percebeu o quanto Amamiya estava guardando para si e gentilmente deixou que ele descansasse a cabeça em seu ombro. Na superfície, ele não demonstrou tristeza, mas não pôde evitar de enterrar o rosto em seu abraço. Então, sua mão acidentalmente tocou em um lugar que não deveria, e Hizami o enviou voando. Depois disso, os dois explodiram em risadas, mas quando Amamiya se virou para olhar, viu que, apesar de seu sorriso brilhante, o rosto de Hizami estava encharcado de lágrimas. No caminho de casa, uma repentina chuva pegou Amamiya de surpresa. Ele se abriu com Crescent, admitindo que, a princípio, ele realmente esperava que Hangetsu morresse. Ele acreditava que um dia Hangetsu poderia ter ficado no caminho da princesa. Crescent compreendeu seus sentimentos e lhe disse que, se ele estava triste, deveria apenas deixar-se chorar. Justo então, um jovem em um terno elegante com um corvo empoleirado em seu ombro se aproximou. Ele se apresentou como Shinano Mikazuki, o irmão mais novo de Hangetsu, e o corvo como Mu. Então, ele desafiou Amamiya para uma briga de forma direta, mas Amamiya recusou na hora. Decepcionado, Mikazuki saiu em lágrimas. Amamiya não se importou. Na manhã seguinte, ele foi correr com Samidari como de costume, sua mente cheia de perguntas sobre o irmão mais novo de Hangetsu. Quando voltaram para casa, encontraram Mikazuki já dentro, devorando feliz o café da manhã que era destinado a Amamiya. Na escola, Mikazuki entrou atrasado sem se preocupar e zombou abertamente da careca do professor, mas o professor não se irritou e até admitiu isso, fazendo toda a classe rir. Amamiya observou em descrença. Mikazuki e ele eram como duas pessoas completamente opostas. Mikazuki era sociável e alegre, sempre cercado por outros.
O introvertido Amamiya, por outro lado, estava sempre sozinho. No caminho para casa, Amamiya se sentou em um banco à beira da estrada e olhou para o enorme martelo no céu, seu coração em tumulto de pensamentos. Então, Mikazuki apareceu novamente. Os Intidusti dois conversaram sobre Hangetsu, e Amamiya admitiu abertamente que era indiretamente responsável pela morte de Hangetsu. Mas como membro da própria família de Hangetsu, Mikazuki não demonstrou tristeza alguma. Em vez disso, ele demonstrou uma compreensão notavelmente madura sobre a vida e a morte. Ele até encorajou Amamiya, depois o convidou para jogar pega, mas no momento em que Amamiya tirou os óculos e avançando, Mikazuki o socou bem no rosto. Continuou provocando Amamiya, chegando até a zombar da princesa Samidari. Não demorou para que essas palavras acendessem uma chama de fúria dentro de Amamiya, que revidou o soco em Mikazuki. Isso deixou Mikazuki encantado. Os dois trocaram socos enquanto Amamiya despejava a culpa que o consumia. A agonia de ver Hangetsu sacrificar-se para salvá-lo. Esperaria-se que Mikazuki, sendo irmão de Hangetsu, nutrisse um ressentimento após ouvir isso. Mas, em vez disso, ele ficou ainda mais animado. Ele sempre foi obcecado em superar seu irmão mais velho, e o fato de que Hangetsu havia morrido, salvando Amamiya, convencido-o de que o destino escolhera Amamiya para ser mais forte que Hangetsu. Assim, Mikazuki decidiu que, se nunca conseguisse vencer seu irmão enquanto ele estivesse vivo, derrotaria a pessoa que acreditava que o destino havia tornado mais forte. Ele investiu contra Amamiya como um homem possuído. Nesse momento crítico, Samidari apareceu e, com um único movimento, arremessou Mikazuki direto para um galinheiro. Samidari então exibiu um sorriso satisfeito, pois finalmente havia dominado a técnica de Hangetsu. Justamente nesse momento, um homem de meia-idade apareceu ao lado de um cavalo, atraindo a atenção de todos. Ele se apresentou como Nagumo Suika Ryu, e o cavalo ao seu lado se apresentou como Dance Dark. Eles eram os cavaleiros do cavalo. Suikaru então informou ao grupo que seu lado tinha um total de 12 cavaleiros. Até agora, ele havia encontrado Owl, Loki, Black Cat, Ki e Snake. Ao mencionar esse último nome, Crescent congelou. Suikaru também sabia que um de seus cavaleiros, Hangetsu, havia caído, o que significava que apenas 11 cavaleiros e a princesa permaneciam para proteger a terra do Biscuit Hammer. Isso também significava que se Amamiya e Samidari quisessem destruir a terra após lidar com o Biscuit Hammer, eles teriam que enfrentar os 10 cavaleiros restantes. Depois que o grupo se dispersou, Mikazuki procurou deliberadamente Suakiru para um combate 1 a 1. Com a compostura de um adulto experiente, Suakiru não hesitou. Ele calmamente retirou sua jaqueta, a colocou sobre Dance Dark e disparou. Isso enfureceu Mikazuki, que foi até a casa de Amamiya para se lamentar. Naquela noite, Amamiya ficou acordado, ainda assombrado pela morte de Hangetsu. Mas o que tinha que vir, veio. No dia seguinte, 2 golems de lama apareceram na floresta. Amamiya tentou contatar a princesa, mas não conseguiu. Então entrou em contato com todos os cavaleiros que conhecia. Mas, a caminho do reencontro, Suikaru foi interceptado por Mikazuki, que exigiu um duelo. Desta vez, Suikaru não fugiu. Decidiu dar a Mikazuki uma surra adequada. Samidari, embora não tivesse recebido a convocação, já havia sentido a presença do golem de lama. A caminho, ela esmagou casualmente um deles sob o pé, mas depois que ela saiu, os pedaços quebrados do golem lentamente se agitaram e se reformaram em sua forma original. Mikazuki e Suakiru lutaram na floresta, sem que nenhum deles conseguisse uma vantagem. Enquanto isso, Yuyuhi estava em batalha com um golem de lama para proteger Ieyo. Naquele momento, foi como se Hangetsu se fundisse a ele, permitindo que ele facilmente derrubasse o golem no chão. Mikazuki usou seu controle de domínio para manobrar de maneiras que tornavam impossível Suikaru acertar um golpe, garantindo sua vitória. No entanto, outro golem de lama apareceu. Ele engoliu seu companheiro caído e cresceu para um tamanho enorme. Ele até suportou um chute de Samidari sem vacilar. Enfurecida, ela colocou tudo em um único soco e o fez voar. Foi então que Yuyuhi e Noi aprenderam o que Hangetsu desejou com seu pacto de cavaleiro antes de morrer: transferir todas as suas habilidades para Yuyuhi. Mais uma vez, Hangetsu havia salvado sua vida. Yuyuhi usou a força de Hangetsu para proteger os outros, continuando seu sonho de se tornar um herói. Samidari
Samidari apareceu inesperadamente no sonho de Yu-Yu-Hi. Ela mesma teve sonhos semelhantes, mas sempre que acordava, não conseguia lembrar de nada. Na manhã seguinte, choveu sem parar. Yu-Yu-Hi caminhou para a escola sob um guarda-chuva e encontrou Suikaru esperando por ele junto ao rio. Suikaru pediu que aceitasse se Mikazuki o desafiasse. Ele temia que, incapaz de encontrar uma luta, Mikazuki fosse atrás de um golem de lama em vez disso. Eles perderiam a força de 2 cavaleiros e ele queria evitar isso. Como esperado, no momento em que Yu-Yu-Hi chegou à escola, Mikazuki exigiu uma luta, mas Yu-Yu-Hi se recusou, citando a ordem de Samidari, que proibia os cavaleiros de lutarem entre si. Além disso, ele estava confiante de que as habilidades herdadas de Hanjutsu eram imbatíveis. Após a escola, recebeu uma ligação de Yuyoi. Ela o agradeceu por salvá-la e queria sair com ele naquela noite. Mas antes que pudesse terminar, Mikazuki arrancou o telefone da mão dela e disse a Yu-Yu-Hi para ir a um local designado se quisesse salvá-la. Yu-Yu-Hi correu para o local apenas para encontrar Yuyoi completamente ilesa. Ele se virou para ir embora, apesar dos apelos de Mikazuki. Shimon aconselhou-o a apenas ir em frente e lutar. No final, Yu-Yu-Hi concordou em fazer uma luta com Mikazuki. Após uma troca feroz, ficou claro que a resistência de Yu-Yu-Hi não conseguia acompanhar as habilidades que Hanjutsu havia passado. Mikazuki colocou seu pé sobre Yu-Yu-Hi e o imobilizou. Ele percebeu que Yu-Yu-Hi estava apenas tentando lutar no estilo de Hanjutsu. Vendo que Yu-Yu-Hi era mais fraco do que havia imaginado, Mikazuki perdeu o interesse e virou-se para ir embora. Nesse momento, descobriram os restos do golem de lama de 7 olhos que Samidari havia chutado mais cedo. De sua boca surgiu Animus, e o golem se desintegrou imediatamente. Depois de pairar no ar, olhando para eles com um olhar enigmático, ele disse que daria a todos um pouco de tempo para descansar. Ele advertiu que as batalhas à frente seriam muito mais difíceis. Então, ele caminhou pelo céu e desapareceu. Na manhã seguinte, Yu-Yu-Hi acordou e encontrou Dance Dark em seu quarto, o que o assustou a ponto de gritar. Suikaru havia trazido os outros companheiros para apresentá-los. O novo integrante era o Cavaleiro Gato Preto, Shimaki Ryu, e seu companheiro, Cool Rider. Ele era um homem corpulento que não se parecia em nada com o que Yu-Yu-Hi havia imaginado. Todos foram sair para comer. Enquanto Suikaru e Yu-Yu-Hi conversavam, Samidari e Ryu devoravam sua comida com gosto. Ryu trabalhava longe da área de Yu-Yu-Hi, tornando um pouco difícil se reunir toda vez. O Cavaleiro Coruja ainda era uma criança e não podia lutar. Suikaru queria reunir todos os cavaleiros antes que Hecatombian voltasse para atacar. Yu-Yu-Hi notou que a quantidade de golems Moody aumentava após cada batalha, mas ele só havia encontrado 6. Isso provava que outro cavaleiro já tinha lutado e derrotado um. Yu-Yu-Hi voltou para casa sozinho. Ele tinha muito a pensar. Hoje, Yui trouxe comida para seu apartamento. Ela queria fazer o jantar como agradecimento pelo que ele havia feito recentemente. Nesse momento, Samidari também entrou pela janela, querendo que Yui a ensinasse matemática. Então, os 3 compartilharam o jantar juntos. Mal tinham terminado quando a campainha tocou. Mikazuki chegou, trazendo consigo 2 cavaleiros recém-encontrados. O cavaleiro tartaruga era Tsukishiro Yukamachi, com sua companheira Hanyu. Ao lado dela estava Hashikawa Subaru, emparelhado com Lee Solai, o cavaleiro galo. Lee Solai se gabou de que, apesar de ainda serem crianças, os 2 já haviam derrotado um golem Moody juntos. Mas nessa batalha, o mestre da garota havia sacrificado sua vida para protegê-los. O que havia caído era o cavaleiro Peixe-Espada. O grupo dos Cavaleiros Fera, que tinha 12 membros, agora contava apenas com 2 faltantes. Nesse instante, Yu-Yu-Hi avistou 2 cavaleiros passando. Samidari ordenou que se reunissem. Todos se juntaram, e as apresentações com os recém-chegados começaram. O jovem era o Cavaleiro Rato, Kusakabe Taro, acompanhado de seu parceiro, Lance Lumiere. A jovem com ele era Serano Hanako, emparelhada com o Cavaleiro Louva-a-Deus. Desta vez, o Cavaleiro Coruja Akainu e seu companheiro Loki Helios também estavam presentes. Embora Yu-Yu-Hi tivesse ficado mais forte e feito muitos novos amigos, sua resolução de destruir a Terra junto com a princesa permanecia inalterada.
Samidari, envolta em uma capa vermelha, ficou acima do grupo e proferiu palavras que inflamaram o espírito de luta de cada cavaleiro. Ela lhes disse para lutarem apenas pela própria vida e pela vida de seus amigos. Yuyuhi se preparou para desempenhar seu papel com tudo o que tinha para proteger a terra da arma de destruição conhecida como Martelo Biscoito, derrotar o feiticeiro Animus e tornar sua própria ambição uma realidade. 10 membros da Ordem dos Cavaleiros Fera haviam se reunido. Sob a bandeira de Anima, Yuyuhi pegou emprestados os próximos volumes da série de anime que vinha acompanhando. Yayoi Shimon deixou escapar que Yayoi era uma entusiasta de cosplay, fazendo-a ficar vermelha e agarrar o livro de volta. Em casa, Yayoi fez cosplay de seu personagem favorito e pediu a Shimon que tirasse fotos. Embora isso a deixasse feliz, ela não se atreveu a compartilhar com ninguém por medo de ser considerada estranha. Shimon se lembrou de que a Yayoi que conheceu na primeira vez não era tímida, mas bastante ousada. Naquela época, Shimon havia dito seriamente a Yayoi que derrotar Animus e salvar a Terra exigia sua força. Era extremamente perigoso, e ela poderia ser morta a qualquer momento. Mas Yayoi não hesitou. Ela concordou alegremente, e até prometeu fazer o seu melhor. O desejo que Yayoi queria realizar por meio do seu pacto de cavaleiro era que seus pais e toda a sua família morressem com sorrisos de contentamento nos rostos. O pacto de cavaleiro foi rapidamente concluído. Shimon esperava que Yayoi pudesse ser tão natural e despreocupada quanto Samidari. Na manhã seguinte, após a sessão de treinamento, Samidari e Yuyuhi se depararam com Suikairu, que também estava se exercitando lá. Ele os convidou para se juntarem a ele para o café da manhã. Enquanto comiam, sua esposa ligou para saber sobre sua saúde e trabalho. Ele mentiu e disse que estava tudo bem. Foi então que Samidari e Yuyuhi descobriram que ele tinha uma família e um filho. Suikaru havia sido uma vez um policial designado para um caso de roubo. Ele acabara de acordar de um cochilo na delegacia quando Dance Dark apareceu bem diante dele. Como ninguém mais podia ver ou ouvir, ele só pôde fingir que nada estava acontecendo enquanto ouvia Dance Dark falar. Quando ele entrou em serviço, Dance Dark o seguiu. Ele e seu parceiro se separaram para patrulhar a área sob suspeita, e como havia muitas crianças por perto, não podiam agir de forma imprudente. Enquanto caminhava e conversava com Dance Dark, ele ouviu seu parceiro gritar e correu em direção ao som. Ele derrubou facilmente o ladrão e o levou de volta à delegacia. Seu parceiro havia se ferido, embora felizmente o ferimento não fosse grave. Nesse momento, eles viram o ladrão que acabaram de prender sendo solto junto com o chefe da delegacia. Descobriu-se que o ladrão era filho do chefe, e o chefe tinha deliberadamente fechado os olhos para os crimes dele. Suakiru, furioso, socou pai e filho. Depois, curioso para saber se Dance Dark tinha uma forma física, ele tentou subir em suas costas para montá-lo, apenas para ser jogado para fora repetidamente. Essas quedas deixaram suas costas doloridas, o mantendo acamado por uma semana inteira. Durante esse tempo, ele refletiu sobre todas as injustiças que suportou no trabalho e decidiu pedir demissão. Aquela noite, Yuyuhiko entrou no mesmo sonho de sempre. O mundo dos sonhos podia abranger toda a terra, flutuava bem acima no céu. Agora, Yuyuhi entendia que não era o único a ter esse sonho. Qualquer um que recebesse um convite de Samidari ou Anima poderia entrar nele. O que ninguém esperava era que Ryu tivesse encontrado Animus em seu sonho e os dois tivessem conversado de forma bastante agradável. Kurita supôs que isso acontecia porque Ryu era a pessoa mais próxima de Animus por natureza, e era por isso que Animus queria conversar com ele. Ryu havia discutido sobre viajar no tempo para o futuro e voltar ao passado com seu Somat. Embora Rizami estivesse entusiasmada, ela não tinha um conhecimento profundo sobre o assunto. Enquanto Ryu caminhava pela rua, Animus apareceu novamente e tentou recrutá-lo como aliado. Ele supôs que o desejo de Ryu ao formar o Pacto de Cavaleiro era possuir todo o conhecimento do universo, mas Kurita lhe disse que isso era impossível, porque Ryu e Animus compartilhavam o mesmo desejo. Animus queria convidá-lo para desvendar os mistérios do universo juntos. De repente, Subaru arremessou sua bolsa na cabeça de Animus, fazendo-o cair ao chão. Subaru e Yukumachi o reconheceram como o feiticeiro e estavam determinadas a lutar contra ele. Mas assim que as duas garotas uniram suas forças, Animus desapareceu. Naquela noite, Animus mais uma vez convocou Ryu para um sonho. Ele disse a Ryu que havia nascido no futuro e havia esmagado o tecido do espaço-tempo para viajar ao passado. Ele se considerava um deus criador com poder divino. Mas como originalmente havia nascido, como um mortal, o desejo ainda vivia dentro dele.
dele. Esse desejo era conhecer tudo, e cada ação que ele tomava era impulsionada por isso. Ele queria retornar tudo ao seu ponto de partida para que pudesse testemunhar o início de todas as coisas com seus próprios olhos. O que Animus temia era que os cavaleiros fossem seres capazes de alcançar seu nível, o que significava que poderiam interferir em seus planos. Ryu recusou-se a se tornar seu aliado e, em vez disso, queria mostrar a ele uma versão melhorada de seu controle sobre o domínio. Ele havia criado um golem de Mood próprio, o que deixou Animus emocionado. O propósito de Hugh era usar a inteligência para trazer felicidade à humanidade, e assim, ele pretendia matar Animus aqui e agora. Assim que o golem atacou, Taehyung apareceu do nada e o destruiu em um instante. Taehyung considerava tanto Animus quanto Ryu monstros. Antes que Ryu pudesse compreender o que havia acontecido, Animus cortou a conexão dos sonhos. Quando acordou, não mencionou ter visto Taehyung no sonho. Desta vez, ele se colocou no papel de um monstro que mata deuses, aquele que devora as entranhas de divindades malignas, um mensageiro da paz. Ele visualizou-se tornando-se um colossal monstro que servia como aliado da humanidade. Yu Yuhi trabalhou incansavelmente, cavando grandes buracos pela floresta para capturar golems de Mood e usá-los para desviar de ataques. Enquanto cavava, ele se deparou com uma caixa, ainda mais surpreendente. Dentro estava uma carta endereçada a ele. O momento em que Yu Yuhi estava cavando aquele buraco era também o ponto mais distante no futuro que Akutani e Atika, o cavaleiro peixe-espada, conseguiram ver. Mikazuki estava circulando a estação de trem, procurando por Animus, quando se deparou com Subaru, que estava lá pelo mesmo motivo. Ela queria unir forças com Mikazuki e derrotar Animus com suas próprias mãos para vingar seu mestre. Naquele instante, seu estômago roncou alto, fazendo seu rosto ficar vermelho de embaraço. Mikazuki a levou para comer com alegria. Yu Yuhi havia retornado para casa. Ele segurou as memórias de Inatika em suas mãos e começou a lê-las. Descobriu que nos primeiros anos da Era Meiyu, Inatika nasceu na região de Hamamatsu, mas essa era estava 500 anos no passado. Quando Inatika tinha 5 anos, um tsunami fez o Lago Kamona se conectar com o mar aberto, e ele foi levado para o Oceano Pacífico. Depois de sobreviver e nadar de volta à costa, percebeu que havia despertado poderes sobrenaturais. Um eremita que ouviu os rumores veio e o levou como discípulo, e a partir de então ele treinou nas montanhas. Após mais de uma década de treinamento, ele descobriu que havia se conectado com algo imensamente vasto. Isso podia responder a todas as perguntas que Inatika fazia, fazendo-o sentir-se como se tivesse alcançado o reino do divino. Mais tarde, seu mestre trouxe-lhe uma criança que havia perdido sua família na guerra e pediu-lhe que tomasse o menino como discípulo. Ele percebeu que ensinar os outros era muito mais difícil do que absorver conhecimento. Inatika fez o seu melhor para treinar a criança, mas o menino não tinha talento para esgrima. Alguns anos depois, o menino havia se transformado em um jovem que queria voltar e matar os samurais para vingar sua família. Assim como Inatika havia previsto, o jovem voltou coberto de feridas. O tempo passou, e o primeiro discípulo de Inatika eventualmente morreu. Inatika plantou uma muda em seu túmulo. Vários centenas de anos depois, ele havia ensinado muitas gerações de discípulos, mas todos, eles haviam morrido antes dele. A pequena muda havia crescido e se tornado uma árvore antiga. Inatika sentiu que, em comparação com o que aprendeu com seus discípulos, sua onisciência era absolutamente inútil. Então, ele conheceu Subaru e Yukamachi, e até ajudou as duas garotas a resolverem seu conflito. Inatika havia previsto que essas duas seriam aquelas que o acompanhariam em seus últimos momentos e seriam seus últimos discípulos. Seu poder estava diminuindo rapidamente quando os cavaleiros bestiais apareceram. Sua conexão com aquele que conhecia todas as coisas desapareceria. Embora ele tivesse previsto tudo, ainda ficou levemente surpreso ao ver o companheiro peixe-espada, Zanamel. Neste ponto, Inatika tinha apenas uma fração de seu poder restante e a capacidade de vislumbrar o futuro. Mais da metade de suas habilidades divinas haviam desaparecido. Ele também havia previsto que morreria no mês seguinte. Na próxima vez que viu as duas garotas, elas já haviam se tornado cavaleiros bestiais e Inatika se tornara o mestre de Subaru e Yukamachi, o que significava que sua vida estava chegando ao fim. Ele lhes ensinou sobre a lança e o escudo eram partes inseparáveis de um guerreiro e que juntos estariam em sua forma mais forte.
Embora tivesse previsto seu próprio sacrifício, não tinha intenção de manter as garotas longe da batalha contra o golem de lama. Ele queria enfrentá-lo ao lado delas, lutar juntas, ensinar a elas uma última lição sobre a morte com seu próprio corpo. Apesar de ter vivido 500 anos, quando confrontado com a morte, ainda sentia um traço de medo. Ele enterrou seu diário na terra e depositou suas esperanças em Yu Yuhi. Do lado de Subaru, após terminar sua refeição, ela contou a Mikazuki sobre a batalha que tiveram. Elas haviam encontrado um golem de lama e decidiram manter distância enquanto observavam a situação. Inatika tinha visto um futuro onde as duas garotas sobreviveram, então ele queria dar a elas uma experiência real de combate. Ele usou seu poder para criar um escudo, protegendo as garotas do ataque surpresa do golem de lama. Mas o escudo não era forte o suficiente, e ele foi gravemente ferido. Perdendo sua capacidade de lutar, Subaru e Yukumachi, seguindo as instruções de seu mestre, decidiram enfrentar o golem de lama. Yukumachi liderou bravamente Subaru, enquanto Subaru elaborava a estratégia. Ambas as garotas estavam ligadas ao destino do futuro deste mundo, então ele não queria esconder a verdade delas. Inatika estava preparado para morrer assim, mas Anamel o lembrou que lutar para viver até o último segundo era o caminho certo. Isso reavivou o espírito de Inatika, e ele decidiu espremer até a última gota de sua alma. Inatika usou o teletransporte instantâneo para aparecer a tempo e atacar o golem de lama quando este bloqueou o caminho de Subaru e Yukumachi, mas sua força restante já não era suficiente para derrubá-lo. Com seus últimos suspiros, ele guiou as duas garotas. Se elas se segurassem pelas mãos e se tornassem tanto escudo quanto lança, poderiam vencer. Enquanto Subaru ainda tremia de medo, Yukumachi se deu um tapa no rosto, e depois bateu em Subaru também, recuperando o espírito lutador de ambas. As duas garotas entrelaçaram as mãos e ativaram seu controle de domínio, projetando um escudo que desviou o ataque do golem de lama de volta para ele, ferindo a criatura. Depois, usaram aquele mesmo escudo para despedaçar o golem. Inatika falou suas últimas palavras para elas e as deixou ir. Ele se apoiou na grande árvore, chamou os nomes de cada discípulo que já ensinou, e então foi em paz se juntar a eles, para esperar juntas por Subaru e Yukumachi. Depois de ouvir a história, Mikazuki achou Inatika incrivelmente legal e desejou ter podido conhecê-lo. Justo então, Subaru recebeu uma ligação de Yukumachi dizendo que estava a caminho para se juntar à busca pelo feiticeiro. Todos os cavaleiros bestiais olharam para o céu, prontos para enfrentar a batalha que se aproximava. Animista 2 convocou o Hecatombiano e o pôs em movimento. Samidari e Yuyuhi se revezaram treinando Taro e Hanako. Então, Yuyuhi recebeu uma ligação inesperada de Mikazuki, propondo que a Ordem dos Cavaleiros Bestiais realizasse um acampamento de verão na praia. Todos partiram, juntos para a costa. Os cavaleiros mais jovens brincavam e se divertiam com alegria desenfreada. Suikaru achou o local perfeito para treinar, mas ninguém estava no clima para isso. Então se resignou a sentar e pescar com Ryu. Enquanto isso, Yuyuhi, Teiyu e Hanako estavam aglomerados sob o guarda-sol que Suikaru havia montado, porque nenhum deles sabia nadar. Mas quando Samidari o chamou, Yuyuhi deixou de lado seu medo e correu até ela. Depois, todos se dispersaram para desfrutar de suas próprias atividades. Mikazuki trouxe bebidas e se sentou para compartilhá-las com Yuyuhi e Teru. Teru também pediu a Mikazuki para treinar com ele e Hanako sempre que tivesse tempo. Então, Mikazuki de repente perguntou se os dois estavam namorando, coisa que deixou o rosto de Teru brilhantemente vermelho. Teru explicou que eles eram apenas amigos de infância. Suas casas eram tão próximas que podiam escalar pelas janelas um do outro. Coincidentemente, Samidari também morava bem ao lado de Yuyuhi e frequentemente entrava e saía pela janela. Ouvir isso devastou Mikazuki, que explodiu em lágrimas e saiu correndo da sala. Ao sair, ele acidentalmente esbarrou em Subaru. Vendo que Mikazuki havia bebido bastante, Subaru o lembrou que, como um adulto, deveria agir com mais responsabilidade. Irritado com sua lição, Mikazuki se gabou de suas conquistas. Afirmando que teve seu primeiro amor no 3º ano do ensino fundamental, Subaru supôs que era uma aluna mais nova da mesma escola. No entanto, Mikazuki revelou que era um macaco langur de 4 anos. Yuyuhi queria aproveitar o oceano noturno, então decidiu dar uma caminhada sozinho. Ele recordou a cena animada daquela manhã, quando todos estavam brincando juntos, e pensou na pergunta de Samir. Justamente então, a luz do farol revelou alguém na praia. Ele se aproximou e percebeu que era
Samidari. Ela tinha saído para o mar para praticar empurrar as ondas. Após várias tentativas frustradas, o que restou dela era apenas sua roupa íntima. O rosto de Yuyuhi ficou vermelho ao concluir que aquela era uma combinação magnífica. Os dois se sentaram e conversaram. Ultimamente, Samidari tinha adquirido uma melhor compreensão de como controlar seu poder. Yayoi também estava caminhando com Shimon. Shimon notou que, desde que Yuyuhi a salvou, Yayoi desenvolveu sentimentos por ele. Shimon até a encorajou a ser corajosa e confessar. Yayoi passou pelas proximidades onde Yuyuhi e Samidari estavam conversando e acidentalmente ouviu seu segredo. Shimon decidiu ficar em silêncio, temendo que pudessem ser silenciados, mas Yayoi confiava que nunca fariam tal coisa. No dia seguinte, Hecatombian apareceu, e todos correram para confrontá-lo. Ryu e Taehyung foram os últimos a sair. Taehyung questionou por que Ryu, sendo seu camarada, não o havia exposto, mas Ryu não contou a Taehyung o motivo. Todos os cavaleiros bestiais se reuniram. A força de Samidari cresceu consideravelmente. Então, Yuyuhi não sentiu medo. Se alguma coisa, ele sentiu pena desse Hecatombian. Assim que estavam prestes a atacar juntos, Animus apareceu sem aviso e levou Samidari e Yuyuhi embora. Mikazuki empoleirou-se animadamente atrás deles em direção ao mar. Sukiru ordenou que os cavaleiros restantes lutassem. Samidari e Yuyuhi estavam suspensos acima do oceano por Animus. Ele queria ver quantos dos cavaleiros bestiais cairiam sem seus líderes nesta batalha. E de fato, sem Yuyuhi e Samidari, os cavaleiros conseguiram apenas desviar, incapazes de encontrar uma abertura para atacar. Eles se abrigaram e passaram a traçar estratégias juntos sobre como derrubar o massivo Hecatombian. Hanako decidiu usar-se como isca para criar uma oportunidade para seus companheiros. Taro, preocupado, deixou o abrigo e correu atrás dela. Suakiru não podia ficar parado e deixar os mais jovens atacarem sozinhos. Então ele se juntou a eles. Yui também avançou corajosamente ao lado de seus camaradas. Theo observou de longe, avaliando a situação. A esse ritmo, os cavaleiros bestiais se esgotariam e seriam eliminados um a um, mas se atacassem de frente, não sobreviveriam também. Animus de repente revelou que ele e Anima eram irmãos gêmeos. Ele acrescentou que o poder de Anima era apenas um transbordamento de suas próprias habilidades sobrenaturais. Embora isso lhe causasse problemas, Animus achava todo o espetáculo nada mais do que um jogo cansativo. Foi então que Yuyuhi finalmente entendeu por que Animus não simplesmente havia agido com toda a sua força. Havia uma regra em jogo. O martelo estava atado ao poder de Anima, o que o impedia de funcionar como Anima desejava. Um dos deveres dos cavaleiros era proteger a princesa, que também era a mestra do jogo, e forçar o oponente a seguir as regras. Anima não sabia o que Anima estava tramando desta vez. Samidari se apresentou orgulhosamente a Anima. Ela era a rainha demônio Samidari, aquela que destruiria tanto o martelo quanto a terra. Ela ainda expressou gratidão a Animus por provocar esse conflito, que lhe dera a oportunidade de ganhar poder. Então, ela sentiu pena dele. Ela o puniria primeiro por ousar tratar pessoas como peões. Ela ordenou a Yuyuhi que criasse uma plataforma de salto para que ela pudesse lançar-se contra Animus. Seu golpe devastador fez o oceano subir como uma colossal nuvem de cogumelo. A onda de choque também chamou a atenção de Hecatombian, dando a Ryu a chance de tocá-lo e feri-lo. Yayoi, embora aterrorizada, conseguiu severar um de seus braços. Subaru e Yukumachi conseguiram tempo suficiente para ativar seu controle de domínio e usá-lo para cortar o braço restante de Hecatombian. Seguindo a ordem de Suakiru, todos combinaram seus domínios e avançaram no ataque. Teiyu também se juntou para ajudar, e juntos derrotaram Hecatombian. Todos estavam radiantes, embora Yuyuhi estivesse preocupado com Yuyuhi do seu lado. Yuyuhi conseguiu trazer Samidari de volta à costa em segurança quando Mikazuki chegou. Animus já havia fugido, e quando Mikazuki tentou voltar correndo para lutar contra Hecatombian, ele soube que já havia sido derrotado. Ele ficou completamente atônito. Como punição por ter fugido do inimigo, não lhe foi permitido comer. Para celebrar sua vitória, fariam uma festa de frutos do mar com lagosta naquela noite. Todos estavam encantados, exceto Mikazuki, mas comparado à ofensa de abandonar seus camaradas, a punição ainda era bastante branda. Quando Animus soube que Hecatombian havia sido derrotado, ele se dissolveu em silêncio. Samidari se lembrou dos dias em que ainda estava doente na cama. Sua mãe a deixou para trás e levou Rizama para a França para terminar seu trabalho lá.
lá. De volta ao presente, Ryu havia criado um golem de lama para Mikazuki treinar, o que o deixou extremamente animado. Yuyuhi supôs que com esse tipo de poder, Ryu poderia estar planejando encarar o feiticeiro sozinho. Noi estava preocupada que, se o golem acertasse um golpe nele, isso poderia ser perigoso. Ryu rapidamente explicou que os punhos de Montauk não tinham muita força. Sua verdadeira arma era sua cauda. Portanto, enquanto não usasse sua cauda, seria o parceiro de treino perfeito. Mesmo que esse golem fosse apenas um leve, o fato de Mikazuki conseguir derrotá-lo ainda era impressionante. Yuyuhi também queria se testar contra ele. Ele se concentrou em imaginar algo poderoso e, em seguida, atacou Montauk com um golpe de alabarda. Embora tenha conseguido feri-lo, o dano foi mínimo. Ele agarrou Montauk e o derrubou no chão com uma forma bela. Naquela tarde, Yuyuhi havia acabado de sair do banho e nem mesmo tinha se vestido quando Samidari abriu a porta e entrou. Ela anunciou que havia fugido de casa e queria ficar na casa dele por um tempo. Yuyuhi imaginou os dias felizes que teriam juntos e, naturalmente, não pôde recusar. O motivo pelo qual Samidari havia deixado o lar foi porque sua mãe havia retornado. Hisama veio ao seu quarto e tentou persuadir Samidari a voltar, mas ela firmemente recusou, sabendo que não conseguiria mudar a opinião de Samidari. Mas incapaz de deixá-la viver com Yuyuhi, Hisama não teve escolha a não ser fazer Yuyuhi se mudar para sua casa. A mãe de Samidari o recebeu calorosamente. Ele foi acomodado temporariamente no escritório do pai. Noa percebeu que a relação entre Samidari e sua mãe poderia não ser harmoniosa. O tio de Yuyuhi ligou para saber como ele estava e queria passar o telefone para seu avô. Yuyuhi respondeu de forma desinteressada e rapidamente desligou antes que seu avô pudesse falar, embora a expressão em seu rosto estivesse profundamente conflitante. Aquela noite, ele ficou pensando em como os golems de lama só ficariam mais fortes e, eventualmente, adormeceu em um sonho. No sonho, Samidari lhe contava sobre sua mãe e todas as frustrações que guardava dentro de si. Samidari entendia que sua mãe havia partido por sua causa e era necessária no exterior, mas não conseguia aceitar ser abandonada quando estava em seu momento mais miserável. Ao olhar para Samidari, Yuyuhi viu um reflexo de si mesmo. Ele desejou que o golem de lama de 8 olhos aparecesse logo para que não precisasse ficar pensando nessas coisas. Hisama também estava abrindo seu coração para uma figura sem forma em seu sonho. Quando estava na França, ela e Samidari só conseguiram se encontrar 2 vezes por ano, então a família não teve tempo para um ao outro. Hisama sempre se sentiu culpada por deixar Samidari para ir à França. Ela se lembrava do momento em que a pequena mão de Samidari apertou seu dedo com força. A voz de Yuyuhi a acordou do sonho. Samidari ainda se recusou a voltar para o café da manhã, o que deixou Hisama muito triste. Mikazuki ainda estava espantosamente treinando com Montauk e não deixava ninguém mais ter uma vez. Yuyuhi se aproximou e perguntou a Taro sobre ideias para sua habilidade. A essa altura, Mikazuki estava tendo muito mais facilidade em derrotar Montauk. Hisama sentou-se quieta olhando fotos antigas. Ela enviou uma mensagem de texto para Samidari, avisando que sua mãe chegaria tarde e pediu para ela voltar para o jantar, mas Samidari rapidamente recusou. Samidari estava estirada no telhado, preocupada por ter desapontado Hisama. Hisama também estava em turbulência, sem saber o que fazer. Naquela noite, Hisana convidou Yuyuhi para beber cerveja com ela. Ela continuou bebendo sem dizer uma palavra, até que Yuyuhi tomou a iniciativa e perguntou. Então, ela finalmente se abriu sobre quase 4 anos atrás, quando a condição de Samir havia de repente piorado. Ela havia estado inconsciente por uma semana inteira. Hisama havia imediatamente voado de volta para o Japão, mas a mãe deles não pôde sair porque ainda tinha pacientes para atender. A partir daquele momento, Samidari parou de falar com a mãe. Hisama nunca conseguiu se perdoar e era atormentada por uma constante inquietação. Ela queria saber se Samidari a odiava. Yuyuhiko não disse muito. Ele simplesmente puxou Hisama para ir falar diretamente com Samidari. Enquanto Hisama subia as escadas, Yuyuhi a lembrou de sorrir quando ela falasse. Esta era a promessa de Hisama. Sorrir por Yuyuhi e Samidari no lugar de Hangetsu. Yuyuhi voltou para o quarto e continuou bebendo sua cerveja. Ele não queria continuar vendo o rosto triste de Samidari. Então ele canalizou o jeito de Inatika e ofereceu seu conselho. Quando Hisami voltou, ela ainda não havia conseguido conversar com Samidari, mas sua expressão havia suavizado. A mãe delas também voltou para casa naquele momento, sonâmbula pelo caminho da porta. Hisana deitava na cama, incapaz de parar
parar de replays à memória da pequena mão de Samidari segurando a dela. Ela prometeu a si mesma que se esforçaria para realmente se tornar a família de Samidari. Na manhã seguinte, Yuyuhi foi avisar Samidari que sua mãe viria para casa naquele dia. Samidari não disse nada e ligou a televisão em silêncio para assistir às notícias. Então Hisami chegou. Yuyuhi entendeu a dica e saiu. Hisami inclinou a cabeça e se desculpou com Samidari por tê-la deixado para ir à França, mesmo que não tivesse um verdadeiro propósito lá. Samidari, no entanto, acreditava que foi por causa dela que a família havia se despedaçado. Hisami, furiosa, deu um tapa no rosto de Samidari e lhe proibiu de dizer tais coisas. Então, ela começou a chorar. As duas se abraçaram, chorando e se desculpando incessantemente por tudo que havia acontecido. Depois que se acalmaram, Hisami tentou consertar o relacionamento entre Samidari e a mãe delas. Desta vez, Samidari concordou em ir para casa e ver sua mãe antes de voar de volta para a França. Quando a mãe ouviu que Samidari estava vindo, o copo de água em sua mão começou a tremer. Samidari caminhou em silêncio por uma boa distância até que Yuyuhi estendeu a mão, oferecendo-se para acompanhá-la para casa. Somente então ela falou o que sentia. Samidari se sentiu desesperançada e com medo. Ela não odiava a mãe, mas tinha medo de que sua mãe não a amasse. Yuyuhi a assegurou de que isso nunca aconteceria. Ela pulou para o outro lado do rio, tentando mais uma vez fugir, mas Yuyuhi reuniu toda a sua coragem e pulou atrás dela, determinado a levá-la para casa. Eles se deram as mãos e caminharam juntos de volta. No momento em que sua mãe viu Samir, ela correu para a frente e a abraçou, chorando como uma criança. O nó no coração de Samir finalmente se desfez. Naquela noite, Yuyuhiko ligou para casa e conversou com seu avô. Anima estava flutuando no espaço sideral, olhando para baixo na terra quando um raio de luz passou rapidamente. Ele percebeu que era Anima. Na manhã seguinte, Samidari chegou ao campo de treinamento mais tarde que o habitual. Quando apareceu, Anima estava com ela. Noi, tomado pela emoção, correu para abraçar Anima, mas foi friamente empurrado para o chão. Anima simplesmente ficou lá, estudando Yuyuhiko atentamente sem dizer uma palavra. A notícia da aparição de Anima foi compartilhada no grupo de conversa para que cada membro da Ordem da Noite soubesse. Quando os cavaleiros portadores de anéis receberam a notificação, todos suspiraram. Yuyuhi estava com fome e queria pegar algo para comer, mas quando abriu a porta, encontrou um corredor escuro e misterioso onde deveria estar o exterior, o que o assustou. Assim que soube que era obra de Anima, ele se acalmou e atravessou. Isso também provou que Anima havia notado sua presença. Quando ele saiu do corredor, encontrou Ryu sentado casualmente e comendo macarrão. Os outros também foram rapidamente transportados para lá, independentemente do que estavam fazendo. Samidari e Anima apareceram no meio deles. Depois de observar todos por um tempo, Anima chamou Dance Dark. Com uma expressão pouco disposta, Anima tocou nele, transformando-o em um unicórnio branco, e então dispensou rapidamente todos. O que acabara de ocorrer foi uma transformação de um cavaleiro comum em uma besta mítica. O cavaleiro Yuyuhui desejava que todos eles pudessem se transformar. Enquanto ainda se perguntava em que forma um cavaleiro da besta transformado se apresentaria, ele detectou a presença do golem de barro de 8 olhos. Samidari, exausta do evento anterior, estava muito cansada para se mover. Ela ordenou que ele sobrevivesse a qualquer custo. Os cavaleiros da besta rapidamente se reuniram e cercaram Animus e Medjetonian. Animus ordenou que Medjetonian atacasse. Ele se lançou contra Subaru e Yukumachi, mas Mikazuki mergulhou a tempo de salvá-los. Seu Montauk também foi facilmente destruído em pedaços. Suícaro desceu como uma poderosa broca, conseguindo cortar a cauda de Medjetonian. Antes que os outros pudessem agir, ele fugiu junto com Animus. Sem mais o que fazer, todos voltaram ao treinamento. Teru se orgulhou de mostrar sua habilidade completa ao grupo. Yayoi pediu a Ryu que convocasse um golem para ela treinar. Ryu fez o seu melhor para criar Dinstag o mais próximo possível do golem de 8 olhos, mas o resultado ainda ficou aquém do que ele queria. A habilidade de Teru era agitar o ar dentro de uma área, aumentando a temperatura até que ela se acendesse. Já a habilidade de Hanako, por outro lado, reduzia rapidamente a temperatura de qualquer coisa ao seu redor. No caminho para casa, Yuyuhui não conseguia parar de se preocupar que fosse apenas uma questão de tempo antes que sua força ficasse para trás. Quando abriu sua porta e entrou, encontrou Anima pendurada de cabeça para baixo no teto, o que o fez tropeçar para trás em choque. Percebendo que ela viera à procura de comida, ele preparou um copo de macarrão instantâneo para ela.
Ela comeu satisfeita sem responder a nenhuma de suas perguntas. Após terminar, Anima pediu outra porção, o que deixou Yu Yu Hui tão irritado que ele tentou afastá-la. Mas quando soube que Samidari precisava de energia para se recuperar, não hesitou em ir para a cozinha e procurar ingredientes para cozinhar mais macarrão para Anima. Anima ainda convocou Yeoi e Taru para ajudá-la a cozinhar. Yeoi ficou mortificada porque esta era a segunda vez que todos a viam em cosplay. Teru queria saber quem eram os outros dois cavaleiros míticos além de Suikaru. Diante da curiosidade de todos, Anima não respondeu e simplesmente pediu mais arroz. Depois disso, Yu Yu Hui voltou para a floresta para cavar mais buracos. Mesmo que os buracos só pudessem retardar o inimigo por um momento, ainda assim teriam valor. Tudo o que ele podia fazer era esperar que fossem úteis. Mikazuki apareceu do nada, e antes que Yu Yu Hui pudesse reagir, acidentalmente lançou uma pá cheia de terra diretamente em seu rosto. Assim, os dois saíram felizes para beber. Eles ainda queriam chamar Teru para preparar alguns petiscos. Medjetonian e Animus apareceram mais uma vez. Suikaru carregou contra o golem de barro no ar. Ele desferiu uma chuva de chutes de broca contra Medjetonian, mas após um tempo ainda conseguiu derrubá-lo. Todos correram para ajudar. Dunstag assumiu que Suikaru havia lutado sozinho porque não queria que os outros se machucassem, mas a verdade era que ele apenas queria parecer legal na frente dos cavaleiros mais jovens. Desta vez, Medjetonian conseguiu desviar dos ataques de Subaru e Yukamachi. Felizmente, Suikaru bloqueou seu contra-ataque a tempo, salvando suas vidas. Taru usou sua técnica divina explosiva para atingir Medjetonian, suspendendo temporariamente seu ataque. Aproveitando o momento, Ryu imediatamente ordenou que Dunstag atacasse. Medjetonian girou rapidamente no chão, gerando um tornado que lançou os cavaleiros da besta para longe. Aquela única ataque feriu a todos e alterou toda a maré da batalha. Subaru e Yukamachi decidiram atacá-lo de frente, mas, infelizmente, erraram. Suikaru rapidamente usou sua habilidade para imobilizá-lo no chão, protegendo com sucesso as duas garotas. Ver ele lutar tão ferozmente, apesar de suas feridas, fez todos desejarem ter o poder de uma besta mítica. A vitória estava ao alcance. Todos despejaram tudo o que tinham em um ataque final contra Medjetonian. Animus assistiu a tudo sem intervir. Samidari ainda não conseguia sair da cama. Quanto a Anima, ao ver que eles haviam vencido, ela simplesmente se afastou para encontrar mais comida. Olhando para trás, quando Hanako e Teru foram escolhidos para se tornarem cavaleiros, eles desejaram muitas coisas, mas nenhuma pôde ser concedida. Lance Lumiere sentiu que algo estava errado com Hanako. Embora ela sorrisse, não parecia um sorriso verdadeiro. Taro elogiou Lance por ser observador. Ele explicou que Hanako tinha muito poucas emoções. Ela não conseguia chorar, ficar brava ou sentir medo, então até seus sorrisos eram vazios. Mas isso, na verdade, a tornava uma combinação perfeita para Killzan, porque todos que eram pareados com ele eram destemidos. Lance admitiu de forma direta que todos que eram pareados com ele, por outro lado, eram covardes. Teru não era exceção. Como ambos os pais deles frequentemente chegavam em casa tarde ou simplesmente nunca estavam por perto, os dois costumavam jantar juntos como irmãos. Um boletim de notícias na televisão informou que um serial killer em fuga havia acabado de cometer suicídio pulando de um prédio. Inacreditavelmente, Hanako havia usado o desejo de cavaleiro para fazer isso acontecer. Lance ficou furioso porque Kill não havia explicado adequadamente as consequências do desejo a Hanako. Se você desejasse a morte de alguém, o karma seguiria. As chances de enfrentar a morte você mesmo disparariam. Kill argumentou que, ao escolher entrar nesta batalha, confrontar a morte era inevitável. Hanako aceitou calmamente que, se algo acontecesse, ela enfrentaria as consequências sozinha, mas Taro estava desesperado de preocupação. Naquela mesma noite, Taro fez seu próprio desejo. Ele desejou que, quando alguém recebesse um ferimento fatal, pudesse ser curado, mas havia uma condição. A pessoa tinha que estar consciente no momento do ferimento, porque o desejo não poderia ressuscitar os mortos. Portanto, embora fosse uma ideia brilhante, não poderia ser chamada de seguro invencível. Teru aceitou isso, porque pelo menos ele poderia se sacrificar uma vez para proteger Hanako. Ele pode não entender o que se passava na mente de Hanako, mas tinha certeza de que ela era a pessoa que mais prezava. Hanako, inocentemente, não conseguia compreender por que ela e Taro costumavam tomar banho juntos quando crianças, mas agora ela o havia esbofeteado apenas por tê-la visto mudar acidentalmente. Tanto Kill quanto Lance podiam ver que eles tinham sentimentos um pelo outro. Eles simplesmente se recusavam a admitir isso. De volta ao presente, Taro havia terminado de preparar lanches para Yuyuhi e Mikazuki.
Todos elogiaram sua culinária, o que o deixou feliz, embora ainda desejasse poder ouvir Hanako elogiá-lo pelo menos uma vez. Enquanto conversavam, Samidari subiu pela janela de Yu-Yu-Hi para devolver um livro que havia emprestado sem pedir quando dormiu lá da última vez. Ouvir que Samidari havia passado a noite na casa de Yu-Yu-Hi causou um alvoroço na sala. Após ouvir a explicação, todos se acalmaram. Taro mencionou que estava se sentindo um pouco quente, então Samidari sugeriu que todos subissem ao telhado para sentir a brisa. Em pé no telhado, eles conversaram sob o céu noturno. Mikazuki encorajou Teru a se apressar e confessar seus sentimentos. Naquela noite, Teru se revirou na cama, incapaz de dormir. Ele se martirizava sobre se deveria manter as coisas como amigos de infância ou confessar no dia seguinte. Teru treinou arduamente para criar plataformas de salto com seu controle de domínio para que pudesse voar, porque se ele conseguisse isso, poderia impedir Hanako de fazer algo imprudente. Ele queria levar Hanako ao telhado para ver o belo céu noturno. Então, um golem de lama apareceu, desta vez na forma de um cavaleiro acompanhado por uma enxame de golems menores. Eles rapidamente agarraram Suikaru, Ryu, Subaru e Yukumachi e os levaram embora. Samidari avançou para lutar contra o golem de 9 olhos. Do lado de Suikaru, o grupo foi cercado por incontáveis golems pequenos e só podia lutar para se libertar. Este golem de lama era extremamente poderoso, bem equilibrado tanto em ataque quanto em defesa. Hanako propôs criar uma distração para desorientá-lo. Teru estava preocupado, mas não conseguia parar Hanako, então decidiu que ele seria aquele a chamar a atenção do golem. Bem naquele momento, a princesa também foi lançada ao ar. Antes que Taro pudesse ativar seu domínio, o golem o atingiu. Ele mal conseguiu desviar e o foco do golem se voltou para Hanako. Sem pensar 2 vezes, Taro se lançou na frente dela e foi transpassado pelo corpo. Mesmo assim, Hanako não escapou ilesa. Naquele momento, Taro finalmente reuniu coragem para dizer a Hanako que a amava. Hanako sempre soubera, mas Taro ainda conseguiu liberar seu ataque explosivo de Deus no golem, afastando-o. Hanako e Taro desabaram em um poça de sangue. Lance pronunciou suas últimas palavras para matar e então desapareceu. Hanako recobrou a consciência para a surpresa de todos. Taro sabia que, mesmo que Hanako estivesse ferida, ela seria salva por seu desejo, mas ainda assim, se lançou na frente dela sem hesitar. Do lado de Suikaru, ele começava a se cansar porque havia simplesmente muitos golems pequenos. Mikazuki saltou de cima para o meio da briga e transformou seu domínio em uma floresta de lanças, desencadeando um ataque devastador em área. A maioria dos golems foi destruída, e os poucos que fugiram estavam feridos, mas o ataque drenara completamente a força de Mikazuki. Ryu não teve escolha, a não ser deixar que Midwalk o levasse para casa. A morte de Teru deixou todos entristecidos. Relutante em deixar seu lado, apenas Suikaru manteve a compostura e avançou para lidar com tudo depois. Subaru e Yukumachi relembraram os dias que passaram com Teru. Tudo o que Taiyu podia fazer era desenhar a silhueta de Teru repetidamente para evitar que sua mente deslizasse para o abismo. Ryu e Suikaru também estavam profundamente entristecidos, mas esconderam isso. Depois de receber a chamada de Suikaru, seu ex-colega chegou rapidamente para cuidar das coisas. O telefone de Suakiro ainda tinha o número de contato de Suakiro, mas seu superior ordenou ao colega que o deletasse e entregou uma mensagem a Suakiro, em vez disso, para facilitar a operação. Os superiores cooperariam para manter a justiça do jogo. A colega queria saber o que realmente havia acontecido, mas Tsuako só pôde se desculpar e não dizer nada. Mikazuki correu profundamente pela floresta, onde se lembrou de toda a comida deliciosa que Teru havia cozinhado. Hanako andou sozinha com sua bicicleta pela estrada familiar, relembrando suas memórias lá, mas seu rosto não mostrava um único traço de emoção. Os vizinhos ofereceram suas condolências. Alguns choraram abertamente lamentando Teru. Hanako voltou para seu quarto e ficou em silêncio, encarando a janela do quarto de Teru. Noi reconheceu Teru como um verdadeiro guerreiro. Isso apenas fortaleceu a determinação de Yu de se tornar mais forte. Anima apareceu inesperadamente em seu quarto. Ela disse que lhe daria poder se ele pegasse sua mão. Anima o levou a outra dimensão. Ela queria que Yuyuhi e Yayoi decidissem entre si quem se tornaria invencível. Yayoi enxugou suas lágrimas. Queria resolver isso através do combate porque ambas desejavam a força para proteger as pessoas que amavam e este planeta. Nenhuma delas se conteria.